O caso Josef Fritzl, o monstro de Amstetten. Em 2008, o mundo foi sacudido por uma revelação tão perturbadora e cruel que parecia saída de um filme de terror. Josef Fritzl, um engenheiro aposentado de Amstetten, na Áustria, foi exposto como um dos criminosos mais sádicos da história moderna. Durante 24 anos, ele manteve sua própria filha, Elisabeth Fritzl, presa em um porão subterrâneo, isolada do mundo e submetida a torturas inimagináveis. Além do cárcere, Elisabeth sofreu abusos físicos, psicológicos e sexuais constantes, resultando no nascimento de 7 filhos dentro do cativeiro, sem qualquer assistência médica ou contato com o mundo exterior. A história de sua sobrevivência e os horrores que enfrentou tornaram-se um dos casos criminais mais chocantes já registrados, gerando revolta e perplexidade em escala global. Conhecido como o monstro de Amstetten, Josef Fritzl conseguiu esconder seu crime por quase 2 décadas e meia, enganando sua família, vizinhos e até as autoridades. Quando o caso veio à tona, as imagens do porão claustrofóbico onde Elisabeth e seus filhos foram mantidos chocaram o mundo, revelando a extensão do terror vivido por essa família. Mas como um homem conseguiu aprisionar sua própria filha por 24 anos sem ser descoberto? O que levou à sua captura? E o mais assustador, quantas outras histórias semelhantes podem ainda estar escondidas pelo mundo? A seguir, mergulhamos nos detalhes desse crime hediondo, que revela o lado mais sombrio da mente humana e o horror que pode se esconder dentro de uma casa aparentemente comum. O início do pesadelo. Elisabeth Fritzl nasceu em 6 de abril de 1966, na cidade de Amstetten, Áustria. Desde a infância, ela conviveu com o comportamento controlador e autoritário de seu pai, Josef Fritzl, um homem de temperamento frio, manipulador e extremamente possessivo. Ele exercia um domínio absoluto sobre a família, sendo descrito por vizinhos e conhecidos como um homem severo e reservado. No entanto, ninguém poderia imaginar os horrores que ele estava prestes a cometer. No dia 28 de agosto de 1984, quando Elisabeth tinha apenas 18 anos, sua vida mudou para sempre. Naquele dia, Josef a chamou para ajudá-lo a instalar uma porta no porão da casa. Sem suspeitar de nada, ela obedeceu. Assim que Elisabeth entrou no cômodo escuro e úmido, ele a atacou de surpresa, sedando-a com um pano embebido em um desconhecido líquido. Quando ela recobrou a consciência, estava acorrentada pelo tornozelo, em um espaço minúsculo, sem janelas, sem ventilação adequada e sem qualquer acesso ao mundo exterior. Nos primeiros meses de cativeiro, Josef a manteve acorrentada à parede, permitindo que ela tivesse apenas pouquíssima liberdade de movimento. Durante esse período, ele abusava dela diariamente, submetendo-a a um sofrimento inimaginável. Aos poucos, Josef começou a soltar as correntes, mas essa mudança não significava liberdade alguma. O cativeiro subterrâneo era à prova de som, com portas reforçadas por travas eletrônicas e uma estrutura blindada de concreto e aço, pesando mais de 300 quilos. Sem qualquer contato com a luz do sol ou com outras pessoas, Elisabeth viu sua juventude se transformar em um pesadelo sem fim. Enquanto o mundo continuava normalmente acima de sua cabeça, ela estava condenada a viver no subsolo, prisioneira do próprio pai, sem saber se um dia voltaria a ser livre. O inferno no cativeiro. 24 anos de horror. O que começou como um pesadelo para Elisabeth Fritzl se transformou em uma realidade angustiante que duraria 24 anos. Presa no porão de sua própria casa, longe da luz do sol e de qualquer contato com o mundo exterior, ela foi obrigada a viver em condições desumanas, suportando isolamento absoluto, medo constante e os abusos do próprio pai, Josef Fritzl. Com o passar do tempo, Elisabeth deu à luz 7 filhos, frutos dos repetidos abusos de Josef. Sem acesso a cuidados médicos ou qualquer tipo de auxílio, ela foi forçada a realizar os partos sozinha, com apenas um livro de maternidade e algumas ferramentas improvisadas. As condições dentro do cativeiro eram extremamente precárias. O espaço era pequeno e claustrofóbico, com ventilação mínima e iluminação controlada por Josef.
O banheiro improvisado frequentemente entupia, e o ar úmido tornava o ambiente sufocante e insalubre. Para os filhos que cresceram ali, o porão era todo o mundo que conheciam, sem nunca verem o céu, sem saberem o que era correr ao ar livre ou sentir o toque do vento no rosto. As crianças nascidas no cativeiro. Joseph Fritzl decidiu o destino de cada criança. 3 delas cresceram no porão, vivendo a infância sem jamais pisar fora daquele ambiente escuro e úmido. Elas não conheciam o conceito de dia e noite, nunca viram um animal ou experimentaram a liberdade. 3 outras crianças foram levadas por Joseph para viver na superfície, criadas por ele e sua esposa, Rosemarie. Para justificar o aparecimento dos bebês, ele elaborou um plano cruel, escrevendo cartas falsas em nome de Elizabeth, alegando que ela havia fugido para se juntar a uma seita religiosa e pedindo que os pais cuidassem dos filhos que abandonara. Uma das crianças não sobreviveu ao nascimento, e Joseph, sem demonstrar qualquer remorso, deu um fim cruel ao corpo do bebê. Enquanto isso, Elizabeth lutava para manter a esperança viva, tentando proteger seus filhos e encontrar uma maneira de escapar. Mas, por mais que o horror parecesse interminável, o destino ainda reservava um desfecho inesperado para esse caso assustador. A descoberta do crime. O dia em que a verdade veio à tona. Durante 24 anos, Joseph Fritzl conseguiu manter seu terrível segredo oculto do mundo. Mas em abril de 2008, uma sucessão de eventos inesperados finalmente colocou fim ao longo reinado de horror. Tudo começou quando Kerstin Fritzl, a filha mais velha de Elizabeth, que havia passado toda a sua vida no cativeiro, ficou gravemente doente. Sua condição era crítica, e Elizabeth implorou ao pai que levasse a jovem ao hospital, pois temia que ela não sobrevivesse sem atendimento médico. Joseph, percebendo que não tinha escolha, retirou Kerstin do porão e a levou ao hospital de Amstetten, alegando que havia encontrado a jovem inconsciente em frente à sua casa. No entanto, sua história logo despertou suspeitas. Os médicos perceberam que a garota apresentava um comportamento incomum. Ela tinha dificuldades para se comunicar. Sua pele era extremamente pálida, e seu corpo parecia nunca ter sido exposto ao sol. Além disso, Joseph não conseguiu fornecer informações médicas confiáveis e começou a se contradizer quando questionado sobre o histórico da paciente. A investigação policial e a revelação chocante. A equipe médica, desconfiada, entrou em contato com a polícia, que imediatamente abriu uma investigação. O caso ganhou ainda mais atenção quando os médicos fizeram um apelo público na televisão, pedindo que a mãe de Kerstin comparecesse ao hospital para esclarecer o histórico da jovem. Sem saída e temendo ser descoberto, Joseph Fritzl cometeu seu primeiro erro fatal. Ele retirou Elizabeth do cativeiro e permitiu que ela visse os médicos. A essa altura, Elizabeth já não tinha mais nada a perder. Assim que ficou sozinha com os policiais, ela revelou toda a verdade, contando em detalhes os horrores que havia vivido durante mais de 2 décadas. O impacto foi imediato. As autoridades prenderam Joseph Fritzl no mesmo dia, e uma equipe de policiais foi enviada à casa para inspecionar o porão. Quando os oficiais finalmente abriram a porta de aço que selava o cativeiro, o que encontraram lá dentro os deixou horrorizados. O espaço era sufocante, sujo e mal iluminado. Um cenário de pesadelo onde Elizabeth e 3 de seus filhos haviam passado a vida inteira. O ar era pesado, as paredes cobertas de mofo, e um odor fétido impregnava o ambiente. No chão, estavam colchões velhos e improvisados onde mãe e filhos dormiam. Não havia janelas, nem contato com o mundo exterior, apenas aquele espaço claustrofóbico que, por 24 anos, foi o único mundo que conheciam. Com a prisão de Joseph Fritzl, um dos casos mais perturbadores da história moderna finalmente veio à tona. O que se seguiu foi um julgamento que chocou o mundo, revelando detalhes ainda mais sombrios sobre a mente do homem que se tornaria conhecido como o Monstro de Amstetten. O julgamento e a sentença. A queda do Monstro de Amstetten. Após a chocante revelação do caso, Joseph Fritzl foi formalmente acusado em novembro de 2008 e seu julgamento teve início em março de 2009. O Tribunal de St. Pölten, na Áustria,
ficou repleto de jornalistas do mundo inteiro, ansiosos por acompanhar o desenrolar de um dos crimes mais perturbadores da história moderna. Josef Fritzl, então com 73 anos, enfrentou 6 acusações criminais extremamente graves, incluindo sequestro e cárcere privado, por manter Elizabeth presa por 24 anos. Estupro, cometido repetidamente contra sua própria filha. Incesto, pelos abusos sistemáticos que resultaram no nascimento de 7 crianças. Homicídio culposo, pela morte de um dos bebês recém-nascidos no cativeiro, que morreu por falta de cuidados médicos. Escravidão, pelo tratamento desumano imposto a Elizabeth e seus filhos. Coerção, por forçá-la a escrever cartas falsas justificando sua ausência. O julgamento foi rápido e impactante. Elizabeth, que até então vivia protegida pelo anonimato, compareceu ao tribunal pessoalmente, embora tenha sido mantida afastada da presença do pai. Seu testemunho foi gravado em vídeo e durou 11 horas, narrando detalhadamente os abusos que sofreu desde os 18 anos de idade. O depoimento foi tão avassalador que Josef, que inicialmente alegava inocência em algumas acusações, mudou sua postura e confessou os crimes. Quando questionado sobre seus atos, Josef Fritzl tentou se justificar dizendo que acreditava estar criando uma segunda família no porão e que tinha fornecido comida e um lar para Elizabeth e as crianças. No entanto, essa alegação foi completamente desconsiderada diante das provas esmagadoras e da brutalidade dos abusos cometidos. Após apenas 4 dias de julgamento, o veredicto foi unânime. Josef Fritzl foi condenado à prisão perpétua. Ele foi enviado para um hospital psiquiátrico de segurança máxima, onde permanece até hoje. A nova vida de Elizabeth e seus filhos. Com a condenação de seu algoz, Elizabeth e seus filhos finalmente puderam começar uma nova vida. Eles foram levados para um local secreto e seguro, onde receberam tratamento psicológico intensivo para tentar recuperar-se dos traumas de uma vida inteira de sofrimento. A adaptação não foi fácil, especialmente para os filhos que passaram a vida inteira dentro do cativeiro. As 3 crianças que nunca haviam visto a luz do sol tiveram dificuldades para lidar com o mundo exterior, precisando de um longo período de acompanhamento para se acostumarem a sons, cores e interações sociais. Apesar dos desafios, Elizabeth conseguiu reconstruir sua vida. Atualmente, ela vive sob um nome diferente e mantém sua identidade protegida, longe dos holofotes da mídia. Seu maior desejo sempre foi garantir que seus filhos tivessem uma vida normal, distante da sombra do passado aterrorizante que viveram. O caso de Josef Fritzl se tornou um dos crimes mais horrendos da história contemporânea, levantando debates sobre segurança infantil, abusos dentro da família e a necessidade de um olhar mais atento para vítimas de desaparecimentos prolongados. Mas, acima de tudo, a história de Elizabeth Fritzl é um testemunho de resistência, força e sobrevivência diante do impensável. Conclusão. O caso que chocou o mundo. O caso Josef Fritzl não é apenas um dos crimes mais perturbadores da história moderna. É um lembrete aterrorizante de até onde pode chegar a perversidade humana quando combinada com manipulação, frieza e ausência total de empatia. Durante 24 anos, um homem conseguiu aprisionar sua própria filha em um porão, submeter seus próprios netos a uma vida de privação e iludir toda a sociedade ao seu redor, criando uma farsa tão bem elaborada que nem sua própria esposa desconfiou da verdade. A revelação desse crime chocou o mundo e levantou inúmeras questões sobre falhas no sistema de proteção infantil, negligência social e o perigo de confiar cegamente na aparência de normalidade de certas famílias. Como um homem conseguiu esconder por tanto tempo um segredo tão macabro? Como ninguém percebeu os sinais de que algo terrível acontecia naquela casa? Essas perguntas continuam ecoando até hoje, lembrando-nos da necessidade de vigilância, empatia e ação diante de qualquer suspeita de abuso ou desaparecimento. A história de Elizabeth Fritzl não pode ser esquecida. Ela representa não apenas o horror de um dos crimes mais cruéis já registrados, mas também a resiliência de uma mulher que sobreviveu ao impensável e encontrou forças para seguir em frente, reconstruindo sua vida e protegendo seus filhos do pesadelo que viveram. Agora queremos saber a sua opinião. Você já conhecia essa história?
O que acha desse crime chocante? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe este vídeo para que mais pessoas conheçam esse caso real aterrorizante. Proteção e amor. O dever de cuidar dos filhos. Os filhos são o bem mais precioso que uma família pode ter. Eles vêm ao mundo indefesos, cheios de esperança, e confiam cegamente nos pais para protegê-los, guiá-los e oferecer um ambiente seguro, onde possam crescer com amor e dignidade. No entanto, histórias como a de Elizabeth Fritzl mostram que, infelizmente, nem todas as crianças encontram esse abrigo seguro dentro de suas próprias casas. O caso de Joseph Fritzl é um lembrete brutal de que o mal pode estar onde menos imaginamos. Ele representa a quebra mais cruel do que deveria ser um laço sagrado, a relação entre pai e filha. Em vez de proteção, Elizabeth encontrou violência, medo e aprisionamento, sofrendo por mais de 2 décadas nas mãos daquele que deveria ser seu maior protetor. Esse crime choca e nos faz refletir. Quantas crianças e jovens podem estar sofrendo em silêncio neste exato momento? Quantos casos de abuso passam despercebidos porque ninguém quer acreditar que o perigo pode estar dentro de casa? É nosso dever, como sociedade, cuidar, observar, denunciar e nunca nos calarmos diante da suspeita de qualquer tipo de abuso ou violência. Proteger os inocentes não é apenas um ato de amor, mas uma responsabilidade de todos nós. E você? O que sente ao conhecer essa história terrível? Acredita que os sistemas de proteção à infância são eficazes? Deixe seu comentário e compartilhe sua opinião. Se você chegou até aqui, é porque essa história chocante mexeu com você. Não deixe de se inscrever no canal News Web Doc, ativar o sininho para receber todas as notificações e deixar um like para fortalecer nosso trabalho. Queremos saber sua opinião. O que você acha desse caso aterrorizante? Como a sociedade pode evitar que tragédias como essa aconteçam novamente? Comente aqui embaixo e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história e reflitam sobre esse tema tão importante. Sua interação ajuda nosso canal a crescer e a trazer mais conteúdos impactantes para você. Vamos juntos espalhar a informação.